Como a Gabi falou, eu sou formado pela Unicamp, trabalho na USP, mas Rio Claro mora no meu coração. Eu tive a sorte de fazer iniciação científica aqui com o Mauro e, como consequência, conheci várias pessoas, ex-alunos dele, que hoje estão pelo país todo, que essa foto aqui embaixo. Fiz o curso de frugivoria na Ilha do Cardoso. Trabalhei com a Patrícia, com o Marco Piso, com a Marininha, e um grande amigo meu, que fez doutorado junto comigo no mesmo laboratório, acabou sendo contratado aqui. Então, o Rio Claro é um lugar muito especial para mim. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês, contar um pouco para vocês sobre redes ecológicas, sobre o fato de que interações ecológicas formam redes, estruturas conectadas ao longo de diferentes níveis de organização. E para isso eu queria começar com 2 exemplos empíricos da importância dessas redes de interação. Essa aqui é minha filha Alice, ela está apontando para uma estrela do mar, um pi. Essa estrela do mar é um dos organismos mais importantes da história da ecologia, é a Physaster, que ela é o exemplo original de espécie-chave, como o Robert Payne ilustrou num experimento. A ideia é muito simples, mas muito poderosa. Esse aqui é o experimento que o Payne fez no costão da costa oeste dos Estados Unidos. Na linha preta, ele acompanhou a diversidade de presas da estrela do mar ao longo do tempo, ao longo dos anos. Ele não mexeu, é o controle. Na linha vermelha, ele removeu as estrelas do mar e, surpreendentemente, as espécies que eram presas da estrela do mar se extinguiram. Que, pelo menos para mim, é algo que não faz sentido nenhum. Mas o que está acontecendo aqui é um efeito indireto se propagando numa rede ecológica. A estrela do mar preda, né, vários organismos incrustantes no costão rochoso. Quando você remove essa estrela do mar, esses organismos estão livres da pressão de predação. A cada seta vermelha aí é uma cadeia trófica de organismos que vivem em cima dos organismos que ocupam o costão rochosos, tem a mesma cor, é a mesma cadeia. São os organismos incrustantes apoiando a diversidade em cima deles no costão rochoso. Só que com a remoção da estrela do mar, a melhor competidora, essa espécie de mexilhão, Mytilus, começa a se espalhar e tomar o território. Até que chega um momento que as cadeias tróficas colapsam, porque elas simplesmente não são... A quantidade de organismos, de outros organismos no costão rochoso não é suficiente para manter a diversidade que dependia desses organismos. Até que vira praticamente uma monocultura do mexilhão. Então, por causa disso, as presas que eram predadas pela estrela do mar dependiam da presença da estrela do mar para continuar a existir naquele local. Um outro exemplo no mesmo ambiente, ou um ambiente próximo, na verdade, ocorre nas florestas de kelp da Califórnia. Na verdade, da costa oeste, Califórnia, Canadá até o Alasca. O exemplo melhor foi, na verdade, estudado no Alasca. Esse ambiente, na costa da oeste da América do Norte, você tem uma floresta submarina de algas marrons conhecidas como kelps, que mantém uma grande diversidade de organismos. Em algumas situações, no entanto, essa floresta é destruída por um herbívoro que aumenta brutalmente em abundância, comendo literalmente a floresta até o chão, até o solo. Esse herbívoro é o ouriço do mar. E é assim que fica a floresta após a explosão populacional do ouriço do mar. Vira um deserto. O que regula a mudança entre esses 2 estados alternativos do ecossistema é a densidade de ouriços do mar. A Clegdish é uma pesquisadora que manipulou experimentalmente a densidade de ouriço do mar e mostrou que basta você aumentar a densidade desse ouriço que você muda de um sistema para o outro, mesmo as condições abióticas. Mas não é exatamente o ouriço do mar que mantém esse sistema ou na situação rica de espécies ou na situação pobre de espécies. O que mantém o sistema na situação rica de espécies é uma interação ecológica. É a predação do ouriço do mar por um mamífero mais fofo do planeta. Isso é um critério completamente absoluto e quantitativo, é a maior densidade de pelos por metro quadrado em qualquer mamífero, a lontra marinha. Ela preda o ouriço não é a presa preferida da lontra, é só mais uma das presas, mas ao predar o ouriço, ela controla a população dos ouriços e com isso cria um efeito indireto. Então o efeito negativo do ouriço do mar causa um efeito positivo nas kelps por meio da redução da herbivoria.
Esse é o trabalho do meu amigo Jim Estes, que faleceu recentemente. E uma vez eu encontrei o Jim e eu enganei ele. Eu pedi para ele sentar e me explicar tudo o que ele sabia sobre as florestas de kelps da costa oeste da América do Norte. E aí ele desenhou num papel de rascunho, aquele quadrado vermelho marca a interação entre lontras, ouriços e as kelps. E está emoldurado na minha sala lá na USP, só para me lembrar quão complexa é a diversidade e as teias de interações ecológicas. Precisou de uma vida inteira dedicada a esse tipo de sistema, com muitos trabalhos no campo, para ganhar alguma compreensão sobre o que estava acontecendo. E é um sistema infinitamente mais simples do que as nossas florestas tropicais. O fato é que interações ecológicas acoplam, ligam organismos em ecossistemas. E por meio dessas ligações fluem uma série de processos. Essas mudanças demográficas que eu ilustrei com a estrela do mar e com a lontra marinha são só um exemplo. Por exemplo, o fluxo de energia ocorre exatamente por meio dessa teia trófica. Da mesma forma, o fluxo de matéria, a ciclagem de nutrientes, por exemplo, aqui é o ciclo do nitrogênio, também flui por essas redes de interação. Parasitas, que são essas bolinhas laranjas nesse desenho, que é uma rede, onde as bolinhas representam espécies e as linhas interações, parasitas surfam ao longo das interações entre mosquitos e suas vítimas em ambientes tropicais. E nós sabemos que essas interações ecológicas, apesar de que a ligação disso com o fluxo em redes não é tão claro, está por detrás das pressões seletivas que, em última análise, moldam a diversidade, tanto favorecendo a diversificação local, quanto padrões comunitários. Aqui ilustrado com uma pequena amostra ilustrada pela Eliana Caseta, professora lá de Ilhéus, e pelo Mauro, dos frutos que você pode observar num ambiente rico em espécies que é a Ilha do Cardoso. Essa diversidade local ela é montada, em última análise, pelas pressões seletivas que estão associadas a essas redes de interações ecológicas. Se essas redes, então, representam as estradas, os caminhos pelos quais processos se propagam em sistemas ecológicos, talvez a estrutura dessas redes contenham alguma informação sobre os próprios processos, sobre como eles ocorrem. Né? Isso é capturado para a frase desses dois físicos romenos, que sistemas complexos, sistemas que se organizam por meio de interações ecológicas, na verdade estamos falando de interações de uma forma geral, não precisa ser ecológico, devem ter algum princípio de organização. E esses princípios devem estar, de alguma forma, codificados na topologia desses sistemas. E isso nos leva às duas únicas questões de qualquer estudo de redes, seja ecológico ou não. Só tem duas questões no estudo de redes. Uma é como os processos moldam a estrutura observada. A outra é como a estrutura observada molda os processos. No meu laboratório na USP, a gente tenta explorar essas duas questões focando primariamente em sistemas ecológicos e primariamente em questões evolutivas, mas ultimamente também em questões mais ecológicas e relacionadas a serviços ecossistêmicos. Uma observação trivial, mas fundamental aqui, é que quando a gente fala em interações ecológicas, a gente costuma falar assim, interações entre espécies. Vocês me perdoem por esse erro. Eu vou falar isso o tempo todo porque é uma forma compacta de falar. Mas quem interage na natureza não são as espécies. Não é ali, aquela foto não ilustra uma interação entre a espécie onça e a espécie capivara. É aquela capivara que está correndo pela vida, aquele indivíduo e aquela onça. Interações ocorrem entre indivíduos. Mas elas se combinam e geram efeitos em grupos de indivíduos que nós reconhecemos como espécie. Espécie nem existe, né? Não fala isso para o pessoal nem da zoologia da botânica, pelo amor de Deus. Mas o que acontece é que a gente agrupa esses organismos de alguma forma e mede esses efeitos em escalas, em níveis de organização distintos. Mas a interação é sempre no nível entre indivíduos. E a gente vai começar a explorar essas duas questões, explorando como indivíduos usam recursos. Então, nessa apresentação, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre redes formadas por indivíduos e a organização dos nichos populacionais. Depois nós vamos focar nas redes formadas por espécies, tanto da estrutura como a dinâmica. E eu termino dando algumas perspectivas de estudos em diferentes níveis de organização. Então vamos começar olhando para como processos podem moldar a estrutura observada. E eu queria começar com uma outra observação trivial. Se você estuda um organismo que é um especialista,
na escala de uma espécie, todos os indivíduos têm o mesmo padrão de interação. Então essa aqui, por exemplo, é uma mariposa que eu estudei no mestrado, o Teteis ornatrix, que na fase larval, ela se alimenta somente de plantas do gênero Crotalária. 98% da dieta são 2 espécies de Crotalária, aqui nessa região. Que é essa florzinha amarela. Todos os indivíduos consomem os mesmos recursos. Tudo bem? Trivial. Né? Então, se essas caixinhas, esses quadrados verdes representam indivíduos, a bolinha laranja representa um recurso, nesse caso essa espécie de planta, todos os indivíduos estão consumindo o mesmo recurso. Tudo bem? A coisa muda quando a gente vai para indivíduos de espécies generalistas. Espécies que têm uma grande diversidade de recursos. E classicamente na ecologia, o que a gente faz é supor que a variação intrapopulacional não existe. Os indivíduos são todos similares. Todos próximos de uma certa média, um campo médio que a gente fala. Tá? O que não deixa de ser uma suposição curiosa, porque se todos os indivíduos são equivalentes, a evolução não acontece, certo? Porque para existir evolução, você teria que ter variação intrapopulacional. Tá? Mas as escalas de tempo são curtas, então a gente está supondo que a variação intrapopulacional é irrelevante. A gente sabe que é relevante. A gente finge que não é para ganhar alguma compreensão. Tá? Mas a suposição de que todos os indivíduos consomem todos os recursos tem se mostrado uma aproximação equivocada em muitos casos onde esses organismos foram bem estudados. Por exemplo, no caso das lontras, os indivíduos que têm uma dieta mais restrita, eles tendem a consumir um subconjunto da dieta dos organismos mais generalistas. Estou falando de indivíduos. Então, a lontra que só come um item, por exemplo, só come aquele caranguejinho ali, ela come uma espécie que é consumida pela lontra que tem a dieta menos seletiva. Aquela que vai chegar no restaurante por quilo, vai misturar sushi com feijoada. Tudo bem? Para as lontras é basicamente isso, porque elas comem filos diferentes, né? Esse padrão a gente chama de aninhamento, e já é essa estrutura que parece uma cortina aqui do lado. Mas o que gera essa variação intrapopulacional? Existem 2 conjuntos de fatores que geram um padrão. Fatores endógenos, que têm a ver com os indivíduos, e fatores exógenos, que têm a ver com o ambiente. E claro, essas 2 coisas podem se combinar. Então vamos começar olhando para preferências individuais. No caso do exemplo que eu mencionei das lontras, ele é muito bem estudado. E a gente sabe que parte da escolha da dieta tem a ver com preferências, tem a ver com diferenças de personalidade. Tem algumas lontras que comem aquele recurso que é mais comum, apesar de ser uma porcaria, nutricionalmente falando, mas até tem aí sobrando. Tem um caramujinho que tem no costeiro, fica comendo que nem pipoca aquilo sem parar, porque é uma porcaria, não tem quase caloria nenhuma, mas está sempre lá. Outras são mais arriscadas nas suas escolhas e topam arrancar do fundo do mar um bicho de concha chamado abalone, que é uma delícia e uma bomba de energia, mas que cada vez que ela mergulha, ela tem que arrancar da pedra um organismo preso e nem sempre dá certo. Tá? E essas preferências, em parte, são ensinadas pelas mães. Tem a ver com o aprendizado aqui. As mães ensinam não só a mergulhar, mas o que comer. Agora vamos olhar para exemplos de fatores exógenos que geram esses padrões. Esse é o trabalho da minha ex-aluna de doutorado, a Pamela Friedman, foi feito em colaboração com a Marina Cortes, aqui do Departamento de Ecologia. E aqui, ao invés de a gente olhar um animal comendo recursos, a gente está olhando para palmitos individuais sendo dispersados por espécies diferentes de aves. Isso ao longo de um gradiente de hábitats na Mata Atlântica, no caso da Ilha do Cardoso. Como a distribuição de aves ela não é homogênea ao longo desses ambientes, as linhas ali dizem onde as espécies ocorrem, quando você mapeia quais aves estão dispersando os frutos, levando as sementes dos indivíduos de palmito, dependendo se você está na encosta, na baixada ou na restinga, conjuntos diferentes de aves levam as suas sementes. Nesse caso, as características do palmito individual pouco modulam quem interage com o palmito. O palmito está condenado a interagir com algumas espécies de aves, dependendo simplesmente de onde ele caiu, de onde a semente caiu. Esse é um exemplo de um fator exógeno, o habitat, moldando os padrões de interação de indivíduos dentro de uma população. E, é claro, as 2 coisas podem interagir. Esse é o estudo que eu fiz com o meu amigo Márcio, lá no Pleistoceno,
a gente trabalhou no doutorado, há muito, muito tempo atrás, com um dos peixes mais estudados do mundo, o esganagata de 3 espinhos, né, que é famoso por ter uma dieta diferente se ele está no litoral do lago ou na zona pelágica do lago. Um caso famoso de um peixe de origem marinha que invadiu várias vezes lagos, ficou preso em lagos na América do Norte, que esse estudo foi feito. E em alguns laguinhos os peixes parecem que viraram 2 espécies, em alguns lagos eles parecem 2 coisas diferentes, mas talvez você chame de uma espécie. Em alguns casos parece o mesmo peixe, mas dependendo de onde ele está, ele come coisas diferentes. Aqui cada ponto representa um peixe, e as linhas representam a sobreposição da dieta. A sobreposição da dieta é acima da média da população. Eu estou comparando como se a gente pegasse todos vocês, pedisse a lista do supermercado, batesse, e quem tiver com uma lista mais parecida do que a média de vocês, a gente coloca uma linha conectando. É isso que esse desenho, essa rede está representando. E nesse caso você identifica 2 grupos associados aonde o peixe está, isso num desenho experimental feito com pesquisadores do Canadá e dos Estados Unidos, que nós reanalisamos os dados. Quando eu digo nós, é o Márcio, na verdade. Aí uma coisa super interessante, quando você aumenta a densidade dos peixinhos, nessas gaiolas que estavam na água, já é sabido que nessa espécie, quanto maior a quantidade de peixes juntos, maior a competição por recurso. Tem várias evidências sobre isso. E aí o que os peixinhos fazem é que esses 2 grupos se quebram, nesse caso, em 5 grupos diferentes, consumindo recursos. Então a população está consumindo um montão de recursos, mas cada grupo de peixes come um subconjunto dessa dieta. A população generalista está sendo montada por grupos alimentares diferentes. O interessante é que o que determina esses grupos alimentares tem a ver com as características dos peixes. Então nesse gráfico aqui tem a ver com as formas do corpo do peixe, estilizadas no eixo X e no eixo Y, são uma análise multivariada, e as elipses ali se mapeiam nos grupos, que a gente chama de módulos, de peixes que têm dietas similares. Então, nesse caso, é uma combinação de um fator externo, o habitat, novamente moldando as interações, com fatores endógenos dos organismos. Quais traços, quais características os organismos possuem. Desde o trabalho do Márcio, que eu sou coautor, junto com outras pessoas, como o Sérgio Reis, que foi nosso orientador no doutorado, e eu não sabia disso até fazer uma revisão sobre redes na época do Apocalipse, lá em 2020, explodiu uma literatura sobre grupos alimentares, usando redes para descrever o uso de recurso, particularmente em peixes, mas também em parasitas de mamíferos e insetos polinizadores. Esse trabalho é um trabalho de um grupo da Dinamarca que meio que fundaram a área. Tem mais de 167 espécies já foram estudadas no nível populacional, de forma a tentar entender os padrões de interação. A Paulinha Lemos foi minha aluna de mestrado, procurou regras que explicam o porquê dessas redes de interação adquirirem estruturas diferentes. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas um resultado desses estudos de redes baseadas em indivíduos, bem simples, que eu vou usar no resto da palestra aqui, só existe uma forma de você ser uma espécie especialista. Mas há muitas formas diferentes, não aleatórias, de você gerar uma espécie generalista. E a gente não tem nenhuma grande ideia das consequências dessas diferentes estruturas para processos intrapopulacionais. Tem alguma ideia, o Márcio trabalhou um pouquinho com isso, mas é algo que precisa ser mais desenvolvido. Eu vou focar no resto da palestra nas consequências dinâmicas do surgimento de espécies superconectadas quando você vai para um outro nível de organização, a comunidade ecológica, onde você tem espécies interagindo. Tudo bem? Para tal, a gente vai combinar espécies especialistas, onde todos os indivíduos interagem com o mesmo recurso, com as diferentes formas de você montar uma espécie generalista. Essas 2 sub-redes se combinam e geram as redes ecológicas que você observa na escala da comunidade. Quando você vê na literatura o termo rede ecológica, normalmente é esse objeto que você vê descrito. São os pontos representam espécies, aglomerados de indivíduos, e as linhas representam interações entre essas espécies. Então vamos começar olhando um pouquinho sobre a estrutura dessas redes ecológicas. Eu vou falar aqui só de padrões muito gerais. Mas antes de começar, eu queria deixar claro que
o número de possibilidades de estruturas numa rede ecológica, ele é virtualmente infinito. Então aqui um exemplo. Eu adoro interações entre plantas e frugívoros, é a minha interação favorita. Culpa do Mauro. Na média, nos bancos de dados, você tem numa dada localidade 30 espécies de plantas interagindo mais ou menos com 20 espécies de animais, em geral aves. Esse número parece pequeno para a gente porque a gente vive num lugar onde a ordem de grandeza é 10 vezes mais que isso. Mas se você for estudar interações entre plantas e frugívoros na Dinamarca, a diversidade vai ser uma ordem de grandeza menos que isso. Então, na média, vai dar uma coisa perto disso. Com 20 espécies de animais e 30 espécies de planta, vamos supor que cada espécie pode interagir ou não interagir. Cada animal pode comer os frutos ou não comer os frutos de uma planta, tudo bem? Então, o número de combinações possíveis é 2 elevado a 651. São 2 elevado a 651 formas diferentes de eu preencher uma matriz onde animais estão na linha, plantas na coluna e zeros e uns são colocados, se o animal interage com a planta, 0 se não interage. Tudo bem? Isso dá mais ou menos 10 elevado a 196. É claro que algumas dessas matrizes vão ser completamente zeradas. Nenhum animal interage com nenhuma planta. Mas tá bom, tira um disso. Esse número continua sendo astronômico. Na verdade, ele não é astronômico. Não existe nada, no ponto de vista astronômico, que seja tão grande quanto esse número. Esse número é muito maior que o número estimado de elétrons no universo observável. Muito, muito maior. Isso implica uma coisa, existem os arranjos possíveis para uma rede, mesmo pequena, com 20, 30 espécies de cada lado, é virtualmente infinito. Então, quando você descreve estrutura de interações, você precisa aprender a agregar, simplificar, sumarizar. Registrar as interações em si não é a coisa mais difícil do mundo, do ponto de vista de observações individuais. Durante a pandemia, eu e minhas filhas, a gente saía pelos parques de São Paulo, às vezes dava certo, às vezes não, pegando borboletas, e depois a gente procurava na Wikipédia qual era a planta hospedeira da lagarta da borboleta. E esse aqui está emoldurado na minha sala, a Alice fez para mim, a menina mais alta ali, é uma rede de interações entre as borboletas e as plantas hospedeiras que a gente coletou durante a pandemia. Mas para montar uma rede completa, você vai precisar fazer isso muitas vezes. E aí você precisa de muita história natural, muito esforço de campo para levantar esse tipo de dado. E quais são os padrões gerais que a gente observa em redes ecológicas? Esses padrões são tão universais que eu arriscaria dizer que eles são padrões que você observa em qualquer rede, incluindo redes sociais entre pessoas, redes do metabolismo celular. Quase qualquer rede que você possa imaginar tem esse tipo de estrutura. A primeira é o chamado efeito mundo pequeno, que quer dizer o seguinte: a distância em termos de linhas entre as espécies numa rede é um número sempre muito baixo. Todo mundo tem um amigo que a tia conhece a mãe do namorado, né? Isso é trivial. Uma rede aleatória apresenta esse tipo de estrutura, que é um caminho curto conectando pontos num sistema. O segundo padrão, aqui ilustrado pela rede de interações entre plantas e frugívoros no Pantanal, feita pela Camila Donati, durante o doutorado dela, ilustra o padrão de modularidade, que é a formação de grupos. A gente já viu os grupos alimentares no Sganagata, aqui é a mesma ideia, os pontos representam espécies, as bolinhas são dispersores de semente, os quadradinhos plantas, as cores diferentes indicam grupos de espécies que interagem mais entre si do que com outros grupos no sistema. Modularidade é um padrão recorrente em qualquer tipo de rede, em particular em algumas redes ecológicas. Uma coisa interessante associada à modularidade, isso é um trabalho recente da minha ex-pós-doc, Kate Maia, é que esses grupos são agrupados dentro de outros grupos maiores. Então você começa aqui do lado, você tem grupinhos pequenos de 4 espécies que interagem uns com os outros, estão dentro de módulos, esses módulos podem ser agrupados em grandes grupos chamados setores, e até que você chega num negócio chamado a componente, que é um grupo de espécies de qual você poderia caminhar entre as espécies de uma interação pela outra. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma componente muito grande, cujo jargão quer dizer componente gigante, esse é o termo técnico, e aí você tem 3 grupinhos pequenininhos em cinza ali na rede A, que são componentes pequenininhas. Então os grupos formam grupos dentro deles mesmos, criando uma certa hierarquia. E por fim, as redes se organizam em 2 formas arquitetônicas completamente distintas.
Talvez essa seja, na verdade, a característica mais básica de qualquer rede. E aqui ilustradas por interações entre animais e plantas de natureza diferente. Então ali em cima a gente tem interações entre plantas e insetos galhadores, que é um inseto que entra na folha, faz tipo um tumorzinho, mora dentro da planta, suga os recursos. É um antagonismo. Do lado a gente tem uma interação de mutualismo entre plantas e formigas. As formigas vivem dentro da planta, mas protegem a planta contra inimigos naturais. São as plantas mimercófitas. E embaixo a gente tem interações entre predadores e presas, mamíferos na África, e plantas sendo dispersas por frugívoros em uma floresta tropical. Reparem que as figuras de baixo, a rede é interconectada. Você consegue navegar de um ponto para o outro pelas linhas. Tudo bem? Enquanto em cima as redes são fragmentadas, são formadas por grupinhos isolados. Esses são os dois padrões arquitetônicos recorrentes em redes ecológicas. Eles representam duas fases do que é uma rede ecológica. E aqui a gente vai tentar entender um pouquinho sobre quais processos moldam essas fases. Primeiro, de uma forma bem geral, tem a ver com regras arquitetônicas fundamentais e depois com aspectos biológicos. Quando eu falei fases, não foi uma metáfora. Fase aqui é no sentido físico, de mudança de fase, como a água virando gelo, ou, mais precisamente, como o ferro virando um ímã. O que acontece, tem toda uma teoria para isso, é que as redes, de uma forma geral, se você variar um parâmetro nos padrões de interação das espécies, você sai de uma rede fragmentada para uma rede conectada com uma transição muito abrupta, uma mudança de fase, do mesmo jeito que o ferro vira ímã de uma hora para outra, certo? Se você começa com um ímã e você vai aumentando a temperatura, de uma hora para outra ele perde a propriedade de ser ímã. Do mesmo jeito que gelo vira água. É de uma hora para outra, certo? Lembra que a gente aprendeu na escola? São os pontos críticos da transição de fase. Aqui é a mesma coisa. A diferença é que não é temperatura, o parâmetro de interesse. O parâmetro de interesse tem a ver com a variância dessas distribuições. Mas a gente pode ficar com a seguinte ideia. Conforme os valores vão ficando cada vez mais positivos, você tem espécies superconectadas. Aquelas espécies generalistas que a gente viu na primeira parte da palestra, elas aparecem com alguma frequência. Não precisa ser muito não, pode ser 3%, 4%. Mais positivo, mais essas espécies têm, quando os valores são negativos, eles nunca são tão negativos quanto esse eixo sugere, é só um pouquinho negativo. Quer dizer que as espécies têm mais ou menos o mesmo número de interações, não tem quase variância nas interações. E esse número é sempre baixo. Esses pontos representam redes empíricas de interações entre animais e plantas de vários tipos diferentes. Os pontos pretos apresentam valores negativos por uma teoria que chama teoria de redes aleatórias. E esses pontos são preditos serem fragmentados, gerarem redes fragmentadas. E de fato, se você olhar no eixo Y, o eixo Y, o que ele diz? Qual é a proporção de pontos dessa rede que está ligado a outros pontos na rede? Qual é o maior grupo que você tem nessa rede? Qual é a maior componente que a gente tem nessa rede? Tá? Se for 1, quer dizer que todos os pontos estão ligados direto e indiretamente, que nem nessa figura verde aqui. Se tender a 0, a rede é toda fragmentada. Os pontos pretos nunca passam ali de 50%. Os pontos vermelhos, por outro lado, basta aumentar um pouquinho esse parâmetro de conectividade e a rede conecta. Então isso quer dizer o seguinte, as redes ecológicas elas seguem regras arquitetônicas que valem para redes aleatórias, que valem para qualquer rede, que são fundamentalmente inescapáveis. Se você tiver algumas espécies generalistas, existe um caminho conectando todo mundo. Não precisa ser todo mundo conectado. Basta algumas espécies generalistas, não precisa ser todo mundo com muitas interações, só algumas. Já é suficiente para isso acontecer. Do ponto de vista biológico, o que gera essa variação? Seleção. Né? Então essas interações fragmentadas são interações no qual a seleção natural age restringindo brutalmente o número de parceiros e impedindo o surgimento de modos superconectados. Então, no caso de galhas e plantas, você tem uma corrida armamentista violenta entre plantas e herbívoros, no caso mais brutal possível, que restringe e limita com quem você consegue interagir. No caso de formigas e plantas, formigas defensivas, existe toda uma série de adaptações associadas, em inglês eles chamam de complex handshaking, que é coisa de gangue, de se cumprimentar para se reconhecer, entre a formiga e a planta, que filtra
formigas que não são tão boas defensoras, ou impede a formiga de entrar numa hospedeira errada. E isso restringe o número de interações. Em outras interações, a seleção natural favorece modos de vida superconectados. Por exemplo, no caso de predadores generalistas e dispersores de sementes, frugívoros. E quando a gente fala de espécies superconectadas, do ponto de vista de história natural, isso representa modos de vida muito... Você está escondendo nesse nome 2 modos de vida muito diferentes, ou pelo menos 2 extremos muito diferentes. Quando eu penso numa espécie generalista, eu penso no carcará. O carcará é um bicho quase tão vagabundo quanto a gente, assim, come absolutamente qualquer coisa, incluindo o nosso lixo. Certo? A gente tem um banco de dados no laboratório de aves de rapina, é a ave de rapina com a dieta mais diversa do mundo, em termos de itens de recursos diferentes. Tá? E ela tem muitas interações. Se fosse fazer uma rede predador presa com carcará, interagiria com todo mundo, de uma forma ou de outra. Pode comer carniça, esse tipo de coisa. O pavó, não. O pavó é uma ave puramente nenhuma ave é, mas quase nenhuma é, mas muito frugívora e interage com dezenas de espécies de plantas que produzem frutos. É um modo de vida dependente da presença de frutos. Esse segundo grupo é o que a gente chama de supergeneralista na literatura, é um nome meio ruim, mas são modos de vida superconectados no qual o organismo depende da rede. Não existe abelha sem uma diversidade de flores produzindo ou pólen ou néctar. Não existe um predador generalista como o falcão-relógio sem uma diversidade de presas vertebradas numa floresta. Não existe um carniceiro ultra especializado como o urubu preto sem muita carniça disponível. E não existe uma ave frugívora que depende brutalmente de uma diversidade de frutos, não existia diversidade de frutos. Da mesma forma, algumas plantas vão depender de um conjunto muito grande de frugívoros, mas dependem dos frugívoros para garantir a sua regeneração populacional. Essas espécies superconectadas, o que elas fazem é criar a rede de fato. A rede deixa de ser um grupinho de espécies isoladas e passa a ser uma estrutura no qual coisas podem fluir. Efeitos dominó podem propagar. E é isso que a gente vai olhar agora na última parte da apresentação. Quais são as consequências dinâmicas do fato de existir uma rede no qual os efeitos podem se propagar. Então a gente vai olhar para como a estrutura molda processos que fluem nesse sistema. E o que a gente vai brincar aqui é de efeitos dominó. E grosseiramente a gente pode dividir os efeitos dominó, esses efeitos em cascata, em 2 grupos. Aqueles que vão amplificando conforme eles vão se propagando, e aqueles que vão morrendo, vão dissipando conforme eles vão se propagando. E a gente pode associar isso a dois tipos de brincadeira. Um é jogar uma bola de neve morro abaixo, e o outro é o telefone sem fio. Então o efeito dominó amplificativo ocorre quando uma pequena mudança na diversidade gera uma mudança maior ainda, que vai gerando um efeito cada vez maior. Então aqui é um exemplo baseado no trabalho da minha amiga Rita Portela, Ritinha, e do Rodolfo Dirzo. Em alguns locais no Rio de Janeiro, você tem um macaco prego que é consumido por alguns predadores de topo, pelo menos a gente acredita que ele era consumido por esses predadores de topo, e o macaco prego de uma determinada população lá no Rio de Janeiro descobriu que é legal comer palmito. Então ele abre o palmito, come o palmito e mata o palmito. Certo? Mata a planta. Tá bom? A densidade de predadores é ridícula em qualquer floresta. Ainda mais predador de topo. Ridícula. Não existe. Pouquíssimo. Mas basta esses fantasmas sumirem que a população de macacos aumenta e passa a comer mais livremente, sem medo. Tem uma mudança de comportamento aqui. Não tem mais medo de nada. É uma mudança um pouquinho maior do que sumir uma densidade absurdamente pequena de predadores. Só que ao fazer isso, ela colapsa demograficamente a planta que caracteriza o subbosque da floresta. Então o efeito vai aumentando conforme ele vai se propagando, como se fosse uma bola de neve. É muito difícil estudar esse tipo de efeito. Entender a base teórica desses efeitos é super complicado. É o projeto atual que eu tenho com o Carlos Melián, um pesquisador espanhol sediado em Luzerne, na Suíça. A gente está tentando modelar esse problema por meio de uma abordagem conhecida como redes booleanas. Toda vez que você faz uma busca na internet, antigamente você ainda escrevia AND, OR,
na busca, lá no Mioceno tardio. Hoje em dia, o Google lê isso para você e transforma em o que a gente chama de operadores booleanos, são operadores lógicos. Então, a ideia aqui é relativamente simples. No mundo natural, se é que isso existe, você caracteriza as espécies como on ou off, ligado ou desligado. Então, nesse caso, com a presença dos predadores, os macacos são desligados. Não é que eles estão extintos, eles estão sob controle. Tudo bem? Aí você vai e extingue os predadores. Se predadores extintos, macacos comem sem medo e aumentam a abundância, macacos on. Se macacos estão ligados, eles predam os palmitos até inverter a dinâmica populacional dos palmitos, faz crescimento populacional negativo e palmitos desligados. É esse tipo de coisa que a gente está tentando usar para entender, e dado que o palmito fornece uma série de serviços ecossistêmicos, aí a gente pode se perguntar quando é que o serviço ecossistêmico também é desligado. Qual é a dificuldade aqui? O problema é que é difícil você pegar 300 espécies como intervalos e criar regras lógicas para todas elas. Né? É mais fácil que tentar seguir números, tentar seguir as abundâncias das 300 espécies, que é virtualmente impossível. Deve ser impossível, na verdade, na prática. Mas ainda assim, isso é um desafio. A gente espera que dê para estudar esse tipo de problema usando as características das redes de interação. Esse é o trabalho da Marília Gaiarsa, foi aluna do laboratório, a professora lá na Califórnia hoje em dia, que ela tentou associar estruturas de uma rede de interação a um efeito em cascata se propagando no modelo. Então, se, por exemplo, a comunidade é muito rica de espécies, no caso era interações entre plantas e polinizadores, isso fazia com que demorava mais para o efeito se propagar. Ou, se a rede é modular, formada por grupinhos, demorava mais, os grupos tamponam a propagação de efeitos dominó. Esse tipo de coisa talvez gere algum insight, mas a gente está só começando. A gente tem gastado mais tempo no laboratório estudando outro tipo de efeito que é muito mais simples, que são os efeitos dissipativos. Né, o efeito dominó dissipativo, que é o telefone sem fio. E o que eu vou mostrar a partir de agora é o trabalho, não é meu trabalho, é o trabalho de um grupo gigantesco de pessoas que eu tive a sorte de trabalhar nos últimos 15 anos, e eu só sou muito grato a tudo que eu aprendi com todas essas pessoas. Então, toda vez que eu falar aqui do que a gente está falando, essas são as pessoas que fizeram o trabalho. Grosseiramente, a gente pode agrupar esse tipo de abordagem, que envolve basicamente modelagem matemática, em 3 pontos. Primeiro, a gente usa dados ecológicos e informações muito simples de história natural, o tipo de interação, se o indivíduo vive dentro do outro indivíduo ou não, coisas muito triviais do ponto de vista de observação. Segundo, a gente tenta descrever esses sistemas como redes. E quando a gente faz isso, como redes aparecem em vários sistemas, a gente usa coisas das ciências sociais e de outras áreas, em particular da teoria da informação, e de mecânica estatística, que é o ramo da física que estuda o movimento de vários corpos. Por fim, a gente tenta combinar essas duas coisas num arcabouço de modelagem matemática de processos ecológicos e principalmente evolutivos nos últimos anos, muito simples. A gente usa ideias muito simples de modelo evolutivo. E aqui eu só queria ressaltar que esses modelos, quando a gente vem da biologia, a gente adora os detalhes, certo? A bióloga é apaixonada pelos detalhes. Os detalhes são o que fascina. A diversidade está baseada nos detalhes. E, sem dúvida, isso é um aspecto mais bonito da nossa profissão. Mas, por outro lado, para você conseguir alguns tipos de insight, vale a pena combinar esse detalhamento com abstrações e simplificações. Aí eu trouxe uma frase de uma artista surrealista, a Georgia Okoff, que ela descreve para mim a essência do que é modelagem, que é uma crítica recorrente quando a gente vê um modelo matemático, fala assim, esse modelo é muito simples, ele não é realista. Penso, ainda bem, porque a realidade está lá fora. Eu não preciso de um modelo tão realista quanto a realidade, porque a realidade já está lá fora. A função do modelo é gerar insight, gerar epifania, não é gerar compreensão, não é reproduzir a natureza em todos os seus detalhes. Então essa frase é linda, nada é menos real do que o realismo. Detalhes são confusos. É apenas pela seleção, pela eliminação, pela ênfase, que você chega ao real sentido, à essência das coisas. Né? E isso vale quando você lê um bom trabalho de história natural, tem aquelas tabelas que descrevem padrões gerais. Eu lembro disso de um curso que eu fiz com o Ivan Sazima, que depois que você faz um monte de observação, você faz uma tabela. Ivan Sazima é um professor de história natural lá da Unicamp. E aí você vê os padrões. Então essa essência está na observação naturalística também. Não é excluir todos os detalhes, é tentar se ater ao que é fundamental para gerar compreensão.
Claro que a gente nunca sabe o que é fundamental, então a gente tem que ficar testando, né? Quando eu falo telefone sem fio, eu sei que todo telefone não tem fio, hoje. Mas é aquele jogo que uma criança fala a outra e a probabilidade da palavra correta chegar até o final cai com o número de crianças ou com quão maliciosas as crianças são. Né? São esses os dois fatores que controlam a propagação da palavra. Né? Basicamente, isso descreve fenômenos que morrem, que somem com um caminho, que vai passando. Por exemplo, em ecologia, o exemplo mais simples disso é o fluxo de energia no ecossistema. A energia vai sendo dissipada, vai sendo perdida na forma de energia útil, né, conforme ela vai passando pelos níveis tróficos. Ela vai sendo dissipada na forma de calor, certo? Então, numa rede, seria um efeito que é muito forte. A planta se extinguiu, por exemplo. Isso causa um grande efeito nos frugívoros. Isso gera um efeito menor nas plantas que dependem daqueles frugívoros. Menor ou igual, vai? E isso vai decaindo. Só que acontece um fenômeno interessante. Os efeitos vão decaindo, mas eles vão se espalhando. Você tem menos caminhos diretos do que indiretos. Você tem um montão de rotas alternativas ligando as espécies numa rede. Tudo bem? Então, se você começa com 3 interações, isso espalha e atinge 5, 6 do outro lado, aí depois mais um montão, e assim por diante, até que pode se espalhar por toda a rede. Né? Aqui isso gera um fenômeno estrutural chamado proliferação de rotas. O número de caminhos indiretos é muito maior do que o número de caminhos diretos em quase qualquer tipo de rede. Isso aqui é um exemplo de arqueologia, trabalho liderado pelo Sérgio Ivan Pérez, o Ivan, e é um pesquisador da Argentina, no Museu de La Plata, o Matias Pires, pesquisador da Unicamp, e aí estudaram a rede trófica entre grandes vertebrados, na verdade, de uma forma geral, e o que aconteceu com ela quando chegaram pessoas na Patagônia, em particular um grupo de pessoas que vivia de caçar guanaco. A diversidade cultural na Patagônia, no início do Holoceno, é uma coisa brutal, assim, muito variada. Tinha gente plantando num lado e gente caçando guanaco na corrida, esfaqueando guanaco. Então, esse povo, a altura média dos homens era a minha altura, eu tenho 1,87 m. Essa era a altura média das pessoas que estavam ali. E logo a 200 km para cima tinha gente com 1,60 m. Então tinha uma grande variação. Essas pessoas viviam de caçar. E quando você modela essas interações, então... peraí, deixa eu voltar. Você coloca ali o ponto vermelho, são as pessoas, elas ligam várias presas que elas estavam nos sítios arqueológicos. Preguiça gigante, guanaco, várias coisas. Basicamente é guanaco, mas comiam outras coisas também. Então, se você comparar a rede antes dos humanos e depois dos humanos, a barra cinza e a barra vermelha, ou laranja, aumentou um pouquinho o número de interações. Os humanos interagiram, comiam um monte de coisa, mas é um pouquinho perto daquela teia trófica gigantesca. Mas se você olhar os caminhos indiretos que os humanos criaram, por exemplo, humanos e dentes de sabre consumiam guanacos. Então, esse é um caminho de comprimento 2. Isso aumentou um pouquinho mais. E o número é muito maior de caminhos indiretos. Se você pegar 3, muito maior, tem 500 caminhos diferentes. O achurado são caminhos que envolvem pessoas e guanacos. Que nesse trabalho a gente estava interessado nessa interação em particular. Então o número de caminhos indiretos é muito maior do que os diretos. A gente consegue medir isso matematicamente olhando para a rede de interações. Você olha para a rede, essa rede é descrita por uma matriz. Essa matriz você pode tirar alguns números que são característicos. Isso é álgebra linear, a gente não vai entrar nos detalhes mais sórdidos disso no momento. Mas um número característico, como o próprio nome diz, é o alto valor da matriz, o alto valor dominante da matriz. Quanto maior esse número, é um número que caracteriza o padrão de interações dessa rede, maior é o acúmulo de caminhos. Mais caminhos indiretos você tem em relação a caminhos diretos. É isso que ele mede. Né? E quando você caminha, compara as redes ecológicas, conforme você sai de redes fragmentadas para redes conectadas, esse número aumenta, indicando que numa rede interconectada você tem mais caminhos alternativos. Faz sentido, você tem rotas ligando as espécies. Tudo bem? Aí o que você pode fazer? Você pode combinar 2 aspectos do problema. Um problema é, você supõe que os efeitos se propagam e eles vão morrendo conforme eles vão se propagando, vão ficando cada vez mais fracos. Um exemplo, eu tenho estudado problemas evolutivos.
Um polinizador exerce uma pressão seletiva direto numa planta. Essa planta talvez mude em resposta a esse polinizador. Isso vai gerar um efeito que talvez gere uma nova pressão seletiva nos outros polinizadores dessa planta, que pode gerar nas outras plantas da comunidade, e assim por diante. Mas a intuição sugere que esse efeito vai sumindo conforme vai se propagando. Esse efeito deve ir morrendo conforme ele vai se propagando. Ou pelo menos a gente estuda o caso em que isso é verdade. Tá bom? Em que a gente está limitado para isso. Então, se você combinar esses efeitos dissipativos com esses caminhos alternativos, a gente responde uma pergunta. O que vale mais? Poucas interações diretas ou milhões de caminhos indiretos, todos eles muito fraquinhos? Na verdade, você calcula uma matriz que descreve tudo isso. Então, aqui a matriz Q, ela descreve o quão fortes são as interações diretas entre plantas e frugívoros. Quanto mais quente a cor, mais forte a interação. Pouquíssimas interações, né? Esses quadrados brancos gigantes é porque planta com planta, frugívoro com frugívoro, não tem interação. Quando eu coloco e meço os caminhos indiretos, e quem quiser saber mais sobre a matemática por detrás, eu ficarei muito à vontade para conversar com vocês depois da palestra, vocês percebam que essa matriz é totalmente conectada. A maior parte dos quadradinhos aqui são de um azul bem fraquinho, indicando que o efeito é pequeno, mas ainda assim existe um efeito se propagando. O curioso é que essa abordagem a gente achou como resultado do modelo evolutivo. Só que ela aparece na literatura em um monte de lugares. Um índice social, de influência social, que está por trás do algoritmo de busca do Google, chamado Katz Centralis, foi inventado em 1953 por um cara chamado Katz. É basicamente a mesma matriz que foi encontrada. Essa matriz que é a inversa de uma matriz chamada identidade, que é uma matriz que representa o 1 em operações matriciais, menos a matriz de interação. O pessoal estudando fluxo de energia em ecossistemas encontrou a mesma matriz aparecendo como um efeito da dissipação de energia. O Vassili Leontiev ganhou um Nobel em economia propondo uma análise que chama Input-Output Analysis, que está por detrás da ideia de economia circular, hoje tão na moda, né? E no laboratório a gente usou isso para modelar coextinções, e também durante a pandemia a gente fez uma colaboração com o Exército, com o Estado de São Paulo e com a Prefeitura da cidade de São Paulo, tentando modelar a propagação do risco da doença. Essa mesma abordagem foi usada depois pelos estados do Nordeste para tentar entender quais áreas eram mais vulneráveis à propagação da Covid. No nosso laboratório, a gente tem usado para modelar problemas evolutivos. Esse é o trabalho de doutorado do Leandro, e ele estudou quais são as consequências para a aptidão de você estar numa rede nos nossos modelos. Quer dizer, é bom estar numa rede de interações se você é uma planta ou um polinizador? Estamos falando de mutualismos aqui. E o que ele encontrou foi que numa rede, o resultado, o gráfico A ali, a variação na aptidão, ela é maior do que interações par a par usando o mesmo modelo. Até aí tudo bem, tem mais estrutura. Esse efeito é em parte representado por quantas interações a espécie tem. Quanto mais interações, maior é a aptidão nesse modelo. Mas até um certo número ele estabiliza, é o gráfico B. Porém, quanto mais efeitos indiretos a espécie recebe, menor é a aptidão dela. Ela está presa sob pressões seletivas conflitantes. Isso reduz a aptidão da espécie. Né? Aí vem uma pergunta fundamental. Efeitos indiretos ocorrem na natureza? Eu não sei dizer. Mentira, eu sei. A palestra começou com dois exemplos empíricos, incluindo uma manipulação experimental de efeitos ecológicos, que são efeitos indiretos ocorrendo na natureza. Agora, efeitos evolutivos indiretos ocorrem na natureza? Não sei. Tem algumas evidências, a gente pode conversar sobre isso. Mas o que eu sei é que a função da teoria aqui é criar um mapa de possibilidades e realizar uma coisa que nós chamamos de prova de conceito, que é um teste de ideias. Por exemplo, na biologia a gente costuma trabalhar com uma hipótese de que se eu interajo fortemente com você, eu posso ignorar todo o resto. O que importa é a interação direta entre as espécies. Porque essa interação é muito forte entre as espécies. Então todo o contexto externo não importa. É muito difícil eu conseguir um modelo em que essa suposição seja verdadeira. Aqui no eixo X eu tenho como a interação par a par direta importa. No eixo Y eu tenho a contribuição de efeitos diretos e indiretos para a evolução simulada no computador dos traços dessas espécies. Então a barrinha vermelha, quanto maior essa barrinha vermelha, mais as espécies que não interagem diretamente importam.
As bolinhas representam médias de simulações parametrizadas com redes reais, empíricas, com a estrutura dessas redes de interação. Só tem uma situação em que eu posso ignorar as espécies que não interagem diretamente com a minha espécie. Quando eu posso ignorar a interação direta. Se a interação direta é uma pressão seletiva importante, então é muito difícil eu argumentar que os efeitos indiretos não ocorrem. A tal ponto que, se essa pressão seletiva for muito importante, grande parte da evolução das características tem a ver com as outras espécies que estão na comunidade e não com a espécie que você está focado estudando. Pelo menos é o que sugere no modelo, mas esse resultado é muito robusto às premissas do modelo. Quer dizer, eu quebro essas premissas de várias formas diferentes e ele continua sendo verdadeiro. Tá? Então, isso é um teste de que a ideia, pelo menos que a ideia de que porque eu interajo fortemente com você, eu posso ignorar o resto, ela não é uma verdade matemática, no sentido de ser absoluta. Tá? Isso a gente provou que não é verdade, como generalização. Tá? E talvez isso ajude a entender por que tantos padrões comunitários que nós observamos em mutualismos, no nível da comunidade das espécies, convergem para um determinado padrão de coloração. E um exemplo favorito é o mimetismo milleriano. Em cada localidade tem um padrão de cor diferente, as mesmas espécies vão mudando de lugar, elas mudam os padrões de cor. Aquilo ali só parece ser compreensível como uma forma de efeitos indiretos, porque os mímicos millerianos, eles nem se encontram no espaço. Isso é mediado por um predador. E quando esses efeitos indiretos são importantes? Novamente, quando você tem espécies superconectadas, que criam aquela rede no qual eles permitem que essas espécies se propaguem. E quem são essas espécies superconectadas? Para plantas e frugívoros, é uma grande diversidade de espécies. Aqui é um exemplo do trabalho do Fernando e da Eliana. Se você pegar os top 8 ali, são espécies de famílias diferentes de aves. Uma coisa curiosa é que para algumas regiões, como por exemplo intervalos, as espécies que mais contribuem para colar a rede, ligar a rede, são espécies que estão mais ameaçadas de extinção. Esse é o trabalho do doutorado da Mariana Vidal. Com algumas exceções interessantes. Ali, a jacutinga é uma dessas barras vermelhas com valores abaixo da média de contribuição para colar a rede. E a gente sabe que a jacutinga come dezenas de frutos diferentes. O que a gente está vendo aqui? Uma extinção funcional. A gente amostra a rede e você não consegue detectar essa importância porque ela, de fato, está ocorrendo a números tão baixos que ela não é representativa para ligar a rede mais da forma como ela era. Então, essas espécies que ligam a rede, elas estão sendo jogadas para escanteio. Talvez elas sejam substituídas por outras espécies. Talvez não. O fato é que as espécies conectadas, nativas, estão sumindo como consequência, e elas são as importantes para manter a estrutura das redes que talvez permitam os efeitos indiretos de se propagarem no sistema, que mantém processos ecológicos evolutivos. Mas tem esperança. Essa foto da minha filha mais nova, da Marina, ela está na Floresta da Tijuca, que é uma floresta que ela não existia até outro dia atrás. Né? O Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem a história dela. Ela foi destruída em 1700, o imperador, isso gerou problemas de fornecimento de água na cidade do Rio de Janeiro, é o primeiro caso de reestruturação de serviços ecossistêmicos no Brasil. Tinha época que tinha muita água, tinha época que não tinha água nenhuma. Aí ele mandou, o imperador, né, manda plantar a floresta. Aí pegou um senhor, um tal de um major qualquer, e 6 escravizados que plantaram 100 mil árvores em menos de 20 anos, não, em 25 anos, perdão, e construíram uma das maiores florestas urbanas do mundo. Mas é uma floresta vazia. E recentemente essas espécies estão sendo reintroduzidas. E quem está sendo reintroduzido? As espécies superconectadas de frugívoros, como o tucano, o jabuti, a cutia e o bugio, que criam essas linhas vermelhas na interação, e elas não estão criando só linhas de interações diretas, elas estão criando caminhos indiretos, conectando o sistema. Para terminar, eu foquei nessa apresentação em redes no nível do indivíduo, dentro de populações, e redes na escala da comunidade, entre populações de espécies diferentes. Mas a gente pode ir para níveis microscópicos. Por exemplo, estudar as redes ecológicas da microbioma, que moldam a aptidão de cada um de nós. São redes ecológicas também, onde a gente vai conectar a ecologia com genética e biologia molecular. A gente pode
ir além e olhar para as redes gênicas que moldam fenótipos complexos, que criam os traços, e tentar entender como essas redes de expressão de genes, que moldam, em última análise, as características de cada um de nós, se conectam com as redes de genes das espécies com quem a sua espécie focal interage, como no caso daquela mariposa interagindo com a flor, trabalho de pós-doutorado da Ana Paula Assis, atualmente professora na genética lá da USP. Em escalas mais amplas, a gente está vendo as redes ecológicas mudando em escala global. Esse aqui é o meu sanhaço favorito, o sanhaço de encontro amarelo. Essa foto foi tirada no estacionamento da USP, em São Paulo. Ele está comendo um fruto chinês, calicarpa. Esse aqui é o trabalho do Frick e Svenning. Aqui os pontos representam espécies, as linhas representam interações de plantas e frugívoros, e você pode ver mais ou menos os grupos que representam continentes. Isso é uma rede na escala do planeta todo. Estão as Américas ali, o Havaí isolado de um lado, a Nova Zelândia, que é outro planeta, do outro lado, a África, Madagascar, a Europa e a Ásia meio que ligados, a Austrália um pouquinho ligado com a Ásia e assim por diante. A rede do lado é quando você coloca as espécies que foram introduzidas, as espécies invasoras, quando você coloca essas novas interações que estão apagando a estrutura geográfica e criando conexões em escala global que a gente não tem a menor ideia de qual, se tem alguma implicação. Talvez, ao explorar esses dois casos, a gente consiga criar um caminho para conectar aspectos da biologia em diferentes níveis de organização. Para terminar, então, nós vimos que redes formadas por indivíduos fomentam a formação de espécies superconectadas. Essas espécies superconectadas criam redes interconectadas por causa de leis arquitetônicas simples e inescapáveis. Tenha uma meia dúzia de espécies com muitas interações e você cria rotas ligando todo mundo num sistema ecológico. E essas espécies superconectadas podem ser os elementos-chave moldando a dinâmica ecológica e evolutiva de ecossistemas. Eu queria terminar agradecendo ao pessoal do meu laboratório, a meus colaboradores, meu laboratório na Laje, que é um laboratório que eu compartilho com colegas lá na USP. Laje não quer dizer nada, simplesmente o pessoal do laboratório tinha que dar um nome, como tem tem duas pessoas que estão na periferia do Rio de Janeiro, a gente falou, então vai ser da Laje, a gente escreveu errado ainda. E as agências financiadoras que apoiam o nosso trabalho. Muito obrigado. Nesse QR Code tem todos os artigos citados na apresentação, tá bom? Muito obrigado. Qualquer pergunta sobre aqui.